Dinheiro do futebol, vamos querer saber o valor da bola a rolar. Como se investe, como se cresce, por onde se caminha e como é que funciona uma economia de milhões que na prática tem 11 jogadores a correr atrás de uma bola. Com o Campeonato do Mundo à espreita, neste episódio do Dinheiro do Futebol vamos perceber e quisemos perceber como é que as marcas se posicionam numa escala global num evento desta dimensão. O nosso convidado é o diretor de marketing da Coca-Cola Company para Portugal, Diogo Estevinho Martins. A Coca-Cola, que é um dos mais antigos patrocinadores dos Campeonatos do Mundo FIFA. Diogo, muito obrigado por estar aqui connosco no 00. Eu sou Humberto Ferreira. Tenho comigo também o José Pedro Paes, o nosso comentador da área da economia. Obrigado uma vez mais por estar aqui connosco no Dinheiro do Futebol e podermos falar sobre este posicionamento da Coca-Cola num evento desta escala mundial. Obrigado eu pelo convite e mais uma vez parabéns também por todo o trabalho que o 00 faz em Portugal, não só como do ponto de vista editorial e da abordagem que tem ao futebol e ao desporto, mas também à plataforma que já são para as marcas e tudo o que faz em conjunto com as marcas para celebrar estes grandes momentos associados ao futebol e ao desporto em geral. Diogo, o que é que torna a Coca-Cola tão especial neste tipo de eventos e que faz com que seja uma relação quase umbilical? Estamos a falar de uma marca que está ligada à FIFA, se quisermos, oficialmente desde 1978, Campeonatos do Mundo de Futebol desde o Brasil 50. O José Pedro dizia um bocadinho em off que passou o mundo desde a televisão a preto e branco para a televisão a cores e conseguimos ver o vermelho da Coca-Cola e não apenas uma cor escura. O que é que torna esta marca tão especial e tão relacionada com o mundo do desporto e o futebol aqui em particular? Sim, eu acho que é uma ótima pergunta. A Coca-Cola, de facto, pauta-se, são já 140 anos de história, globalmente falando. É uma marca cujo produto é simples, né? Estamos a falar de uma bebida, não nada tecnologicamente ultra sofisticado nos dias que correm. E de facto o que foi possível fazer através de muita consistência ao longo dos anos de comunicação, de presença, de acesso ao produto do ponto de vista comercial, foi associar a marca a ocasiões de consumo e a momentos e a territórios das mais variadas naturezas, não é? Desde o desporto, com o futebol talvez à cabeça, como até ocasiões mais festivas, como o Natal, o território da música também, as refeições, não é? Que por definição são o nosso principal momento de consumo na maior parte dos mercados. Portanto, é esse trabalho de consistência comercial, de marketing, ter esta escala global, veio também dar essa quase omnipresença à marca, que de facto temos que honrar. É uma grande responsabilidade manter esse legado em todo o mundo e em Portugal em concreto também. Sim, há acordos que não nos saem da cabeça, como não vou arriscar agora aqui entoá-lo, mas há uns 3, 4 acordes, José Pedro, não é? Que não nos saem da cabeça cada vez que nos lembramos da Coca-Cola, e é a punchline final dessa promoção, numa marca que é claramente muito relacionada com o desporto. Sim, sem dúvida. Nós habitualmente gostamos de começar estas entrevistas com um contexto profissional anterior dos convidados. O Diogo passou pela Procter, pela NOS e agora está na Coca-Cola, 3 grandes empresas para trabalhar na área do marketing, e não só, mas claramente na área do marketing. O que é que distingue mais agora este novo capítulo da Coca-Cola para quem trabalha nas funções do Diogo, por comparação com experiências anteriores? Claro. Não, como disseram e bem, ou seja, tive essa sorte de passar por grandes escolas de negócio, de marketing em concreto. Claramente a Procter & Gamble e a Coca-Cola Company são escolas muito inequívocas na área do marketing, mas também na nós passei por um negócio de serviços, telecomunicações que também dá outras valências, permite-nos conhecer um modelo de negócio mais de subscrição muito diferente. De facto, o que torna a Coca-Cola única é que nós não gerimos apenas marcas. Nós, na verdade, gerimos um sistema, e se calhar aproveito a pergunta também para falar um bocadinho disso. Eu trabalho na da Coca-Cola Company, que no fundo é a empresa detentora das marcas, responsável por toda a parte de comunicação ao consumidor final, estratégia de inovação, estratégia de comunicação no sentido amplo da palavra, desde a publicidade aos meios de comunicação pagos ou não pagos, aos patrocínios, etc.
mas gerimos um sistema, porque temos sempre em todos os países um parceiro, que nós chamamos um engarrafador, um fabricante, enfim, como se queira chamar, dependendo da zona do mundo. Em Portugal temos a sorte de trabalhar com um parceiro também ultra sofisticado, que é a Coca-Cola Europacific Partners, também uma empresa multinacional, presente... São duas empresas. São duas empresas, exatamente. Em Portugal são duas. No mundo inteiro há sempre esta... eu ia dizer dualidade, mas na verdade há países onde há 7, 8 engarrafadores e a Coca-Cola Company, países como o Brasil, como os Estados Unidos, enfim. Diogo, isso é fulcral para uma marca desta dimensão ter, no fundo, preocupações que são completamente distintas, que no ponto final estamos a falar de um produto, mas uma forma é quase como se vende e a outra é como se produz. E aí daí ter duas empresas. Na verdade, o termo engarrafador até é um termo um bocadinho redutor para a responsabilidade que uma empresa como a Coca-Cola Europacific Partners tem, porque na verdade é uma entidade que é responsável por toda a parte industrial, mas também comercial, ou seja, toda a relação comercial com a distribuição, com distribuidores de canais de consumo fora de casa, como possa ser o Horeca, tudo isso é da responsabilidade formal das entidades engarrafadoras e, no caso de Portugal, da Coca-Cola Europacific Partners. Porquê é que é importante? É um modelo de negócio que começou há muitos anos nos Estados Unidos. Aliás, se tiverem curiosidade um dia ver a história, a primeira entidade que propõe à Coca-Cola engarrafar o produto é uma ideia até assim um bocadinho peregrina na altura para a equipa de gestão da Coca-Cola na altura, porque o produto era vendido nas chamadas fountains, não é? Portanto, sim. Ali quase nas farmácias na altura. E de facto é um modelo vencedor ao longo do tempo. Acho que também é isso que foi permitindo ao longo da história que a Coca-Cola estivesse presente em tantas geografias diferentes com a escala com que está. E a verdade é que ainda que trabalhemos simbioticamente para garantir que os planos são consistentes, quer do ponto de vista de presença física da marca, quer do ponto de vista de presença mental na cabeça dos consumidores, a verdade é que é importante ter equipas com focos diferentes, com níveis de expertise diferentes também sobre os vários aspectos do marketing mix e claramente na questão da distribuição, na estratégia promocional, na estratégia industrial, cadeia de abastecimento. Os engarrafadores, e em concreto a Coca-Cola Europacific Partners, têm já um grau de maturidade muito grande e é parte do nosso sucesso e do nosso crescimento em Portugal ao longo das décadas tem sido também graças a esse trabalho fantástico da Coca-Cola Europacific Partners. Esse trabalho liberta completamente quem está nas funções como o Diogo, de olhar efetivamente para como se pode manter a liderança e manter tipo numa posição de grande escala quando não tem esse trabalho, no fundo, logístico debaixo de si. Não, ou seja, libertar não de todo, porque eu disse esta frase há pouco tempo num encontro de indústria em que estávamos a falar sobre publicidade. Se nós quisermos olhar para a publicidade como apenas um meio de comunicação, mas que não trabalha recordação de marca, que não trabalha presença de marca, estamos a falar de entretenimento e não de publicidade, claro. Não é? Portanto, na verdade, acho que qualquer profissional do marketing que se liberte, entre aspas, de ter que se preocupar com a vertente mais comercial ou com a vertente até de supply chain, de cadeia de abastecimento, está a ignorar 80% do processo que faz chegar a sua marca aos consumidores, à mesa dos consumidores, aos momentos de ocasião, às ocasiões de consumo do consumidor. E, portanto, não me liberta no sentido de despreocupação, liberta em parte no sentido de saber que do outro lado há uma equipa altamente profissional, com um nível de expertise muito grande em tudo o que é estratégia comercial e toda a área logística de cadeia de abastecimento, e isso naturalmente faz com que como sistema sejamos mais fortes. Sim, isso é muito curioso, e desculpa só interromper nessa parte, porque quase que faz aqui uma ligação passada. O José Pedro Paes já fez a referência do trabalho que acabou de fazer na Nós Telecom, e há, eu diria que uma espécie de um anúncio âncora nesse processo, que é a tal expressão "vamos falar de nós", que foi um dos anúncios que eu diria, até foi produzido pela Escritório, precisamente, que trouxe a visão, se calhar, mais global do que poderia ser uma marca. Esse trabalho é depois muito mais fácil ancorar numa marca gigante como é a Coca-Cola, não?
Sim, tem desafios diferentes. Eu tive, mais uma vez, tive a sorte de passar por marcas internacionais, no caso da Procter & Gamble também, e por marcas muito relevantes em várias geografias, e também por uma marca nacional muito forte como a nós. Acho que tem desafios diferentes, naturalmente. Numa empresa e numa marca global como a Coca-Cola, nós não desenvolvemos por defeito publicidade de raiz em cada mercado, mas temos um trabalho muito grande de arquitetura de planos de marca e de escolha e de fine-tuning ou de aprimoração daquilo que existe noutros países, mesmo quando estamos a falar de plataformas de comunicação globais, como possa ser um patrocínio como o Mundial de Futebol, como o Campeonato do Mundo. Então, Pedro, esse é um bom exemplo, as latas estão aqui, porque não havendo esse trabalho, há uma edição limitada, Cabo Verde, exatamente, que não existe noutras geografias, não é? Completamente, não. Temos vários exemplos a nível de várias variáveis do marketing mix. O packaging foi uma delas, ou seja, nós em Portugal temos embalagens decoradas de Cabo Verde por iniciativa nossa. Não sei se entretanto houve mais algum país até no continente africano a aproveitar o facto de se ter desenvolvido este desenho, mas a iniciativa de ter uma embalagem para celebrar a primeira participação de Cabo Verde num campeonato do mundo foi nossa, foi do mercado português, o trabalho de design que se fez da lata também, e de outras embalagens que têm essa decoração. Portanto, esse é um exemplo perfeito. Outro é a utilização de figuras portuguesas, ainda que personagens portugueses, ainda que um talvez um bocadinho com uma expressão mais global que o outro, como é o caso do José Mourinho e do Cândido Costa, naquilo que é toda a nossa estratégia publicitária agora para a ativação do Campeonato do Mundo. E, portanto, respondendo à pergunta, acho que tem desafios diferentes trabalhar uma marca global num contexto de uma multinacional versus trabalhar uma marca local, onde pode haver mais autonomia do ponto de vista publicitário, mas não deixa de ter que haver um esforço grande criativo por parte das equipas de marketing locais, quanto mais não seja para pôr as peças que há disponíveis no globo, todas em ordem, para ter o plano mais relevante e culturalmente mais relevante para o nosso mercado e para o nosso país. Excelente. Apenas para fechar esta questão relacionada com o grupo Coca-Cola e nomeadamente números e negócio, o mercado português está muito associado ao mercado ibérico dentro da Coca-Cola, pelo que percebo. O mercado ibérico representa 3.400 milhões de euros. Está à frente do mercado do Reino Unido, da Alemanha, França e Mónaco, França. Como é que isto se justifica? O mercado ibérico ter esta liderança, no fundo, dentro da Coca-Cola, no contexto europeu? Sim, então, em primeiro lugar, apesar de nós estarmos organizados de forma ibérica, até pela questão de termos a mesma entidade engarrafadora, porque a Coca-Cola Euro-Pacific Partners também é o engarrafador exclusivo de Coca-Cola no mercado espanhol, e isso obviamente traz sinergias muito grandes a todos os níveis, sobretudo operacionais, logísticos, etc. Mas a verdade é que somos países com características muito diferentes a nível de mercado, a nível de categoria, das várias categorias em que estamos no setor das bebidas, e por isso cada vez mais os nossos planos, sobretudo a nível de marketing, têm uma componente muito diferente de desenho e de concepção face ao mercado espanhol. Respondendo à pergunta, porque é que o mercado ibérico tem toda essa dimensão no universo da Coca-Cola? De facto, Espanha é um dos países com maior consumo per capita das nossas categorias em toda a Europa, está bastante acima da média europeia. É também um exemplo historicamente de boas práticas de execução no retalho, de execução nos canais fora de casa, no Horeca, etc. E Portugal também. É verdade que temos feito um percurso, nós estamos em Portugal há 40 anos, a Coca-Cola em Espanha tem uma história ligeiramente mais longa e se calhar com uma linha histórica um bocadinho mais reta, do ponto de vista de presença também da Coca-Cola Company no mercado, mas a verdade é que Portugal neste momento é o país do universo do nosso engarrafador na região europeia com taxas de crescimento mais elevadas nos últimos 2 anos. Estamos a crescer a um ritmo muito superior aos restantes mercados,
e muito desse resultado é também graças não só a um esforço comercial, mas também de um trabalho muito dinâmico de territórios de marca, de capacidade de investimento nas várias marcas, não só em Coca-Cola, mas nas outras marcas que temos no nosso portfólio. Mais adiante também podemos falar um bocadinho disso quando falarmos de inovação, mas muito recentemente, no início do ano passado, lançámos a nossa marca Fuze Tea no segmento de chás gelados, prontos a beber, da Ice Teas, e também tem sido uma marca com um crescimento muitíssimo rápido, um dos best cases segundo a Kantar, segundo a Nielsen, de construção mais rápida de distribuição. Portanto, acho que como mercados, tanto Portugal como Espanha, somos culturalmente mercados com grandes níveis de execução comercial e com muita capacidade também de entender o consumidor e adaptar os nossos planos de marketing às realidades locais. Eu diria que uma parte do segredo está aí, e de pessoas muito, muito dedicadas ao que fazem e muito, muito profissionais. O Diogo estava a fazer referência de serem mercados comercialmente diferentes e a nível de estratégia deu, pelo menos entendi dessa forma, de marketing diferentes. O que é diferente, por exemplo, em Portugal, ou o que é que obriga a ver essa diferença entre Portugal e Espanha, por exemplo? Acho que começa desde logo no consumidor, não é? Que acaba por ser a essência de tudo. Do ponto de vista de comportamento, a nível cultural, em Espanha há muito mais consumo fora de casa. Acho que qualquer um de nós, eu lembro quando sempre esta história, os meus avós paternos eram transmontanos e eu muitas vezes passava algumas semanas de verão na zona de Bragança. E eu comparo muitas vezes a vida que havia em Puebla de Sanabria, ali um bocadinho depois da fronteira, num dia de semana às 5 da tarde, com a vida que eu vejo em qualquer zona de Lisboa, ou do centro de Lisboa, do centro do Porto, num dia de semana, e tenho dificuldade em dizer o que é que era mais ativo. Eu tenho tendência até a dizer que Puebla de Sanabria tinha um bocadinho mais de atividade do que muitas zonas centrais das nossas duas principais cidades. Portanto, acho que desde logo há esse aspecto cultural de há um maior enviesamento do consumo para fora de casa do que para casa, por uma questão de comportamento e de hábitos culturais das pessoas. Portanto, essa é logo uma diferença abismal entre os nossos dois mercados e que depois tem muito impacto nas escolhas que fazemos a nível de estratégia de marketing. E aqui como estratégia de marketing estou a incluir também toda a componente do marketing mix que tem a ver com o próprio placement do produto, não é? Distribuição, o foco que pomos em determinados canais de distribuição versus outros, a escolha dos próprios formatos de embalagem mais adequados a um certo momento de consumo ou outro. Portanto, isso desde logo faz uma diferença muito, muito, muito grande. Muito bem, há bocado estávamos a falar sobre inovação, ou íamos abrir a porta da inovação, mas ainda dentro da área do marketing, há uma grande evolução dentro da própria Coca-Cola nos últimos anos, a nível de marketing. Há uma transição clara que é transversal a todas as grandes empresas e todos os grandes grupos da TV para o digital ao longo dos últimos anos. Existe a Studio X, é assim que se diz, a Studio X, com um plano de investimento bastante ambicioso de 2 mil milhões de dólares, 1.000 para marketing, transformação de marketing e 1.100 milhões de dólares, pelo que consegui perceber, para ferramentas de inteligência artificial e softwares. Em que é que isto está a mudar a própria experiência de quem conduz o marketing da Coca-Cola e em especial no mercado português? Sim, acho que a pergunta começou da forma correta, no sentido de que há um fator estrutural no mercado que é a dispersão dos meios, não é? Cada vez os mídias são mais dispersos, cada vez os pontos de contacto para um consumidor são mais em quantidade e em qualidade também. E aliás, nós estamos num podcast também sobre futebol. Claro. Eu acho que a questão dos direitos televisivos do Campeonato do Mundo 26 é o exemplo perfeito disso, claro, não é? Enquanto que alguém que estivesse na área de planificação de meios há uma década atrás tinha que planificar presença num ou dois canais de televisão, num ou dois meios digitais com maior poder de amplificação do que é uma competição desta envergadura. A edição deste ano é exatamente o oposto disso. Para garantirmos a cobertura das nossas audiências, temos que estar em 2 ou 3 plataformas diferentes durante a transmissão dos jogos. Já nem falo na amplificação pré e pós, não é? Portanto, só isso faz com que, de facto, hoje em dia, planificar multimeio e o digital, obviamente, faz parte deste multimeio, seja crítico. A Coca-Cola fez uma transformação há alguns anos, de facto, porque eventualmente por razões de dimensão da marca,
não sentiu tão cedo como noutros setores de atividade e como outras marcas essa necessidade de se reorientar também do ponto de vista de conhecimento interno para os meios mais digitais, e de facto tem-no feito nos últimos 8 anos. Tem havido um shift muito grande face ao passado na proporção do nosso investimento que é alocada a meios, não só meios, mas também formas de fazer conteúdo mais digitalizadas. Isso tem uma razão de negócio por trás, que é, durante muitos anos teve-se a perder a marca, e as outras marcas, não só a marca Coca-Cola, mas outras marcas da companhia, estavam a ficar um bocadinho para trás do ponto de vista de penetração de mercado com a geração Z e com audiências mais novas. E um diagnóstico feito a nível global, que depois obviamente tem graus de expressão diferentes por mercado, não é? Isso também tem a ver com a penetração dos vários meios de comunicação, que é algo ainda muito, muito local também, mas foi que, de facto, se não fizesse esse shift, estava ali a perder capacidade de presença na mente dos consumidores, capacidade de recordação da sua marca, de relevância das suas marcas, e vem todo esse caminho vem muito daí. Concretamente em relação ao Studio X, e mais do que falar do Studio X, falar do ecossistema de parceiros, onde inclui também os media partners, mas do ponto de vista de agências parceiras, foi concluído também que a nível de skills, de capacidade, era necessário fazer um grande investimento, e também termos as nossas agências dotadas de conhecimento e de tecnologia que pudessem endereçar esta evolução da estratégia. Aliás, temos um exemplo que foi público esta semana de um conteúdo para o Mundial agora com o José Mourinho. Uma série, uma web series, uma social web series criada. Até aí o caminho está só para ser desse conceito, não é? Exatamente. Podia estar numa plataforma de streaming. Exatamente. Exatamente. O que não retira, obviamente, os media partners e claro, os amplificadores depois dos conteúdos, não é? Do puzzle estratégico, mas a forma como o conteúdo... Até porque o consumidor está em todo o espaço. Exatamente. E às vezes está em 2 espaços ao mesmo tempo. Sim. Essa é que é a questão. Hoje em dia o somatório de horas de ecrã num dia é superior a 24, porque nós enquanto estamos com a televisão ligada também estamos no telemóvel, ou enquanto estamos na rua a ver um outdoor também estamos com o telemóvel na mão, e portanto, de facto, há uma diversidade de pontos de contacto hoje que não se compadece com um foco muito específico no meio X ou Y, e obriga a este trabalho mais 360. Quero tocar ainda neste ponto relacionado com este investimento que acabam por fazer interno como fez referência, em agências que acabam por produzir esses conteúdos. Havia muito esta necessidade, enquanto companhia, e eu foquei-me aqui na questão das marcas que possam não ser as amplamente conhecidas, porque estamos a falar da Coca-Cola Company, que tem a Coca-Cola como sendo a marca âncora, mas há Sprite, há Fanta, há o Fusti, como já fez referência, se quisermos nas bebidas energéticas, Powerade, Aquarius, está-me a falhar alguma, com toda a certeza, mas havia essa necessidade de quem trabalha estas marcas todas poder alavancar as que possam ser menores para haver esse acompanhamento com a que é âncora, ou a que é âncora vai ser sempre tendencionalmente maior que as outras. A Coca-Cola no reinado, ou vou chamar reinado do nosso CEO anterior, do James Quincy, que acaba de dar passo ao Henrique Brown. Temos um CEO brasileiro, exatamente, já com muitos anos de companhia, mas que assumiu o leme como CEO há relativamente pouco tempo. Mas na era do James Quincy houve um shift para o que nós chamamos uma Total Beverage Company, ou uma all-weather com um all-weather portfólio, não é? Ou seja, no fundo temos um portfólio que está pronto para dar resposta ao máximo de ocasiões de consumo possível, ao máximo de estados de necessidade possível. Naturalmente, pela origem da Coca-Cola, aliás, a empresa chama-se The Coca-Cola Company, que a marca Coca-Cola, pela relevância que tem, pela antiguidade que tem, pela forma como está distribuída, disseminada no mercado, é sempre uma fonte, a principal fonte de receita e de negócio. Mas um dos grandes desafios que nós temos em Portugal é precisamente fazer essa diversificação de portfólio, crescer ainda mais rápido nas outras categorias ou subcategorias em que estamos,
como disseram e bem na área do ICT, por exemplo, Fusty nos últimos 2 anos, de facto, tem sido 2 anos, um bocadinho menos de 2 anos, 1 ano e meio, tem sido um fator de crescimento muito grande. Cada vez mais também vemos uma tendência para crescimento mais acelerado de bebidas funcionais, não é? Cujo benefício é mais funcional. Portanto, também na área das isotónicas, como o exemplo que deram, Powerade é uma aposta nossa, é um elemento muito importante do portfólio. E portanto de facto é um equilíbrio porque sabemos que a principal fonte de geração de negócio hoje em dia, a curto prazo, é Coca-Cola, mas cada vez mais temos que desenvolver essas outras marcas do portfólio e acelerar ainda mais o crescimento. Muito bem, se calhar agora entrávamos no marketing associado ao futebol e à Coca-Cola, pois, claro, também, não é? E ao Mundial. A campanha do Mundial da Coca-Cola está muito centrada, quem a vê, na emoção do adepto. Apesar de ser um Mundial de futebol, quem não vê assim tanto futebol, vê muito a emoção do adepto. Uma marca que está absolutamente consolidada, muito enraizada junto do consumidor. Porquê esta opção e como é que se trabalha uma marca que está tão consolidada? Como é que se consegue avaliar o retorno de uma marca que já tem uma identidade muito própria num contexto deste tipo? Sim. Então, o território do futebol para nós é um território muito estratégico já há muitos anos, globalmente falando, e esta associação a grandes competições internacionais, com o Mundial à cabeça, como o Ex Libris, é uma das ferramentas mais fortes que temos para precisamente reforçar esse caráter de relevância cultural da marca. O Campeonato do Mundo tem uma particularidade do ponto de vista de reação nas pessoas, que é um momento agregador e que é aquele momento agregador que é aplicável no mundo inteiro, ou pelo menos mais nos países participantes ou nas nações participantes do que no resto, mas é aplicável no mundo inteiro num período de tempo muito curto. E criativamente o grande desafio que temos de 4 em 4 anos é qual é o ângulo cultural que de facto pode unir todas estas pessoas à volta da nossa marca naquele momento. E claramente o insight para esta edição é que, apesar de toda a gente ser muito apaixonada pelo Mundial, sobretudo nós que vivemos num país latino, não é? com o sangue mais quente quando toca a futebol, temos uma questão que é: vivemos num espaço de tempo muito curto, às vezes 90 minutos, 120, um bocadinho mais, uma montanha russa de emoções muito grande, não é? E quisemos claramente estabelecer Coca-Cola como o nosso aliado para nos ajudar a navegar essas emoções todas que vivemos num espaço de tempo tão curto. E sobre este mote que temos este ano do Refresca-te para recarregar, é precisamente essa a ideia: é recarregar emocionalmente de tudo que um jogo de futebol da nossa seleção ou de um país pelo qual temos carinho nos está a fazer passar, e dessa forma reforçar mais uma vez a presença da marca neste território e dentro da parceria com a FIFA em concreto. É a tal expressão de em cada festejo e em cada lágrima? Exatamente. Essa foi a forma. Há bocado estávamos a falar dos desafios de como é que podemos tornar os nossos conteúdos, no caso de uma marca global com esta presença tão grande em todo o mundo, relevantes localmente. É precisamente essa a forma como encontramos num português que seja próximo das pessoas e que desperte essas emoções, de traduzir aquilo que era o insight criativo, que é mesmo esse. Para este Mundial, há alguma estimativa de consumo, mesmo a nível global, da própria Coca-Cola, que vocês acham que vão atingir, que possa ser partilhado? Eu acho que é importante dizer que os nossos programas de marketing tipicamente têm um objetivo comercial, logicamente, mais curto prazista, se assim quisermos dizer, mais transacional. E é por isso que vemos neste programa e noutras coisas como gerar consumo, gerar procura para ganhar um prémio imediato, como possa ser um cromo especial da caderneta Panini, como possa ser uma ida a Miami para ver um Colômbia-Portugal. Exatamente, como possa ser uma ida a Miami para ver um Colômbia-Portugal, que fizemos também no primeiro trimestre deste ano. Portanto, obviamente há sempre esses objetivos comerciais, mas sobretudo quando trabalhamos estes territórios que nós chamamos de passion points, como possa ser o futebol ou a música,
há claramente um objetivo de longo prazo de aumentar e melhorar a relevância local da marca, e aí nós medimos com estudos pontuais que são feitos obviamente com menos recorrência, e cujo KPI, ou cujo objetivo não é necessariamente a venda do dia seguinte ou do mês seguinte ou do trimestre seguinte, mas sim a capacidade que a marca tem de ser notória, e de também conseguir gerar o que nós chamamos aquele uniqueness para o consumidor, não é? Que é eu ter a capacidade de ver um determinado elemento visual da marca Coca-Cola sem necessariamente ter o logo associado, como possa ser a nossa onda dinâmica, e saber que aquilo é Coca-Cola, não é? Isso faz para este Mundial há muito isso, que é a própria bola da Coca-Cola passar a ser novamente a bola de futebol, e olha-se e vê-se que é Coca-Cola. Sim, estes territórios depois também nos dão... No caso da marca Coca-Cola temos essa felicidade, há um legado tão grande de consistência de trabalhar os ativos da marca. Foi feito até recentemente um estudo em Portugal em parceria com o Mais Eco pelo Instituto Yada Yada, que está a trabalhar muito esta questão de medir a eficácia da comunicação das marcas, e de facto a Coca-Cola no nosso setor de atividade é uma das marcas mais reconhecidas com elementos que não o logo, seja a cor, seja alguns elementos gráficos como a tipografia ou a onda, e de facto temos a sorte de conseguir ter alguma elasticidade nos nossos assets de marca para poder brincar, por exemplo, em colocar o logo dentro de uma bola de futebol, ou ter uma bola de futebol às vezes sem logo, desde que seja vermelha, preta e branca, que há uma associação imediata à Coca-Cola. Isso faz, lá está, com mais de 50 anos de parceria com a FIFA, faz-se com sermos consistentes ao longo do tempo em estar presentes neste território, e aqui este programa é sobre futebol, podia dar exemplos noutras áreas como a música também, mas sim, acho que é o resultado de uma grande consistência de comunicação ao longo do tempo, e depois de conseguirmos ter essa elasticidade criativa para cada território estratégico, usarmos os elementos visuais mais impactantes. Sim, é aquele desafio de, chegando ao topo, conseguir por lá ficar, não é? Exatamente. Manter-se. Há muitos temas para falar sobre o Mundial. A Coca-Cola estão totalmente ligados. Questões relacionadas com o Trophy Tour também acho que podemos ir um bocadinho por aí. Hoje em dia a questão da caderneta de cromos, que a Coca-Cola está completamente ligada. Quer explicar um bocadinho esse contexto em específico, esse fenómeno que está a acontecer, e que de forma é que a Coca-Cola está a trabalhá-lo e a aproveitar junto do parceiro da Panini, no contexto português e mundial? Claro, então se calhar faço só um zoom out primeiro, porque falaram do Trophy Tour, porque de facto este foi um momento importante para nós este ano, mas até do ponto de vista da arquitetura de iniciativa ou de programa sobre o Campeonato do Mundo, nós decidimos este ano fazer amplificar esta parceria com o Mundial durante mais tempo. Portanto, começámos de facto no primeiro trimestre do ano com um programa que oferecia viagens ao Mundial, lá está, do ponto de vista mais transacional, mas também do ponto de vista... Só para interromper, indo nesse caminho do Trophy Tour, o objetivo era já olhar claramente a longo prazo e ao Mundial 2030 que vai ser, e que vai ter Portugal, Espanha também, que é o mercado ibérico, e Marrocos como sendo os grandes países. Estamos a falar de um Mundial que será em 6 países, porque são os 100 anos da FIFA, ou dos Mundiais FIFA, e terão os primeiros jogos iniciais no Uruguai, no Paraguai e na Argentina, mas depois o grosso modo da competição é cá. Foi já com esse objetivo e este olhar transversal há 4 anos? O objetivo principal de fazermos o evento do Trophy Tour foi capitalizarmos ao máximo no que era a comunicação sobre o Campeonato do Mundo 2026, e de trazermos uma iniciativa que enfim, aliás o Presidente do Futebol Clube do Porto, André Vilas-Boas, disse-o na conferência de imprensa que tivemos na altura no Estádio do Dragão. Foi a primeira vez que o troféu original do Campeonato do Mundo teve num estádio português. Portanto, esse foi o objetivo principal, de termos de facto um momento mais de trabalho de equity de marca, de relevância cultural, ao mesmo tempo que fazíamos uma campanha mais transacional com as viagens. Agora, não vou negar que nós estamos, enquanto Coca-Cola, numa fase pivotal de pensar a nossa estratégia até de presença de marca em assets via patrocínios no território do futebol, localmente, pelo facto em 2030 Portugal, o nosso mercado vir a ter um protagonismo a nível mundial diferente.
E portanto para nós estaremos muito focados nos próximos meses, durante o próximo ano, em desenhar qual é de facto a estratégia mais relevante de presença em assets do território de futebol. E curiosamente o próprio plano estratégico da Federação Portuguesa de Futebol olha muito para este Mundial com a visão de ser a experiência do adepto. E portanto há este trabalho quase de... E transformar Portugal nesse... Portugal ser o grande cluster para o adepto sentir e ser... há este lado pivotal, não é? Portugal está no meio destes dois espaços, que pode servir de facto um grande A eixo. diferenciação pelo lado da experiência, não é? Certo, exatamente. Sim, sem dúvida. E nós temos, aliás, acho que no cardápio global de Coca-Cola, a forma como estamos presentes no futebol vai, obviamente, a associação a estas grandes competições como o Campeonato do Mundo, até a presença em assets, em espaços locais mais relevantes. Nós, no caso no mercado português, mantivemos ao longo do tempo, por vários motivos, uns de natureza mais comercial, outros não, a presença no Futebol Clube do Porto, mas no passado já houve uma estratégia claramente de estar nos três clubes. E obviamente há muitos caminhos a explorar e muitas formas de estar presente no território do futebol, seja através de clubes, de seleções, de competições, e portanto é algo que nós estaremos a pensar nos próximos tempos, precisamente por ter um marco tão importante numa visão mais de médio prazo, até 2030, porque sabemos que culturalmente falando, Portugal vai estar claramente destacado no mapa mundo, e temos que celebrar e estar preparados para essa ocasião. Será difícil ter um Trophy Tour mais itinerante. Tivemos aqui para 2026 num só sítio, numa só cidade, e foi algo de facto bastante impactante, com o torneio 3x3 no Dragão Arena, com não só a ativação de marca Coca-Cola, mas com outras marcas também ali envolvidas. É difícil prever uma coisa mais alargada a outros locais, não é? A Coca-Cola tem um histórico dos países anfitriões, o que nós chamamos os host countries, terem tipicamente um fair share maior do que é a utilização das ferramentas que temos para ativar o patrocínio do Campeonato do Mundo, não é? Obviamente depois a dimensão do território também é tida em conta, não é? Fazer uma ativação pré-Campeonato do Mundo num país como os Estados Unidos, como o México, como o Brasil, requer um nível de esforço e um período de tempo. São continentes. São continentes inteiros, não é? Muito mais alargado, mas sem dúvida que a nossa expectativa é que a condição de anfitrião em 2030 também abra aqui uma série de portas e de capacidade para investir de forma diferente, e querem período de tempo, querem aspectos mais qualitativos no que será a amplificação do Campeonato do Mundo 2030. E as próprias ativações... Não falamos ainda dos cromos. Não, ainda não falamos dos cromos, que essa parte é importante. Quem nos está a ouvir pode estar também com muitas dessas dúvidas. Sim, não é? é um bom tempo de antena para esclarecer a nossa... De que forma é que estamos a utilizar essa ferramenta, que de facto é mais uma ferramenta que temos de ativação de marca. Ponto primário, eu acho que foi surpreendente a afluência para toda a gente, inclusive para a própria Panini, que já terá... E não é um fenómeno só em Portugal. Sim, não, isto é um fenómeno mundial. Está claramente a ser um fenómeno transversal. O entusiasmo que a coleção criou, não sei, é um ponto de vista completamente pessoal, mas acho que há uma combinação de fatores, o facto de possivelmente ser o último campeonato do mundo do Messi e do Cristiano Ronaldo, o facto da FIFA também ter anunciado um outro parceiro a partir do Mundial do Campeonato do Mundo 2030, acho que também pode ter gerado uma certa nostalgia, ou uma antecipação da nostalgia daquele parceiro concreto que é tão histórico e tem uma ligação de tão longa duração com o Mundial, vir a deixar de o ter, e portanto as pessoas quererem segurar uma das últimas edições. Claramente todos esses fatores geraram aqui um nível de entusiasmo que talvez ninguém estivesse à espera, e que só foi percebido muito próximo do início do Campeonato do Mundo, não é? E no caso das marcas patrocinadoras, do início
do período de ativação das suas campanhas e dos seus programas, não é? No caso da Coca-Cola, nós tivemos aqui, de facto, há uns meses atrás, posso revelar o processo de tomada de decisão. Temos há uns meses atrás que tomar uma decisão que era a forma de fazer chegar esses cromos de edição especial aos consumidores. Ou seja, em primeiro lugar, importa dizer que nós temos o asset Panini, para nós é muito, muito, muito relevante na ativação do Mundial, e é por isso que conseguimos, para vários países nos quais Portugal está incluído, ter 2 páginas exclusivas da marca dentro da caderneta, com 12 cromos especiais, diferentes, que não se podem obter nas saquetas que estão disponíveis, exatamente, convencionais, que estão disponíveis nos pontos de distribuição em que a Panini entende que deve estar. Mas de facto tivemos que tomar uma decisão muito relevante, que foi de que forma é que vamos fazer chegar esse prémio aos consumidores. E globalmente há 2 alternativas: ou fazemos através das embalagens diretamente, ou seja, o consumidor tem que retirar a etiqueta, tem que comprar o produto, tem que retirar a etiqueta da embalagem, o cromo está pegado no verso, e pode obtê-lo dessa forma, ou então fazê-lo chegar aos consumidores numa lógica mais transacional, até no sentido também de incentivarmos a utilização do nosso ecossistema digital e da aplicação, em linha com o tema da digitalização que também falámos antes, fazê-lo dessa forma. E a nossa decisão, de facto, em Portugal este ano foi ir pelo segundo caminho. Não só por querermos ter um incentivo real a uma maior adoção da app da Coca-Cola. Se é esse o caminho, parece-me até algo lógico, porque se o objetivo é introduzir esse sistema, é o arranque, portanto. Isso. Então, não nego que essa foi a principal razão, mas houve também uma segunda muito importante, e que não tem a ver só com a Coca-Cola, mas com a indústria de bebidas em Portugal, que é a data de início desta iniciativa e do Campeonato do Mundo coincidia mais ou menos no tempo com a implementação do novo sistema de depósito e reembolso que temos para as embalagens de bebidas não alcoólicas em Portugal. Não alcoólicas, não, desculpem, de bebidas não lácteas em Portugal. E a forma desse sistema de depósito ler as embalagens nas máquinas que estão disponíveis nos vários parceiros da distribuição alimentar é precisamente a leitura do código de barras. Não quisemos, nós enquanto marca, colocar um fator de fricção ao bom funcionamento desse sistema, e portanto a combinação destas 2 circunstâncias fez com que optássemos por essa forma de distribuição dos cromos especiais. Podia haver algum deputado. E não há problemas de stock para entrega dos cromos especiais. Não, de stock não temos ou seja, não temos o mesmo problema que a Panini provavelmente está a ter do ponto de vista de mercado mais amplo. O que temos é de facto um desafio de procura, porque há uma procura gigantesca por aqueles prémios. As pessoas de facto interessaram-se, eu acredito que sobretudo pelo prémio dos cromos da Panini, mas também dos restantes que temos nesta campanha. Temos também uma parceria com a iSense, que é outra marca patrocinadora do Mundial. Também estamos a oferecer televisores no âmbito da mesma campanha, mas eu acho que o entusiasmo criado à volta destes prémios e da marca fazem com que nos momentos em que libertamos esses prémios, que é feito de forma semanal na nossa aplicação, os prémios não durem muito tempo, de facto. E isso entendendo que é um bom sinal, porque, enfim, quer dizer que estamos a trabalhar em coisas relevantes para os consumidores. Imagino que gere frustração também quem não chega a tempo ou quem não conseguiu acumular produtos e faturas e talões e pontos suficientes para redimir o prémio. Paciência e calma, e tudo se consegue. Exatamente. Até porque ainda faltam muitas semanas até ao fim da promoção, e haverá também oportunidades em alguns locais físicos que não podemos revelar com muita antecedência para só obter os cromos da Coca-Cola, mas isso é uma boa medida, porque pode haver alguma assabarcação e também muita afluência, portanto é preciso ter calma. É excesso de entusiasmo, claro. E os nossos parceiros comerciais também obviamente querem garantir uma boa experiência para quem frequenta as suas lojas, restaurantes, bares, mas posso adiantar que irá haver uma série de ações presenciais onde os consumidores podem obter na hora os cromos da Coca-Cola mediante determinadas mecânicas promocionais ou de ativação. É um bocadinho espalhado por todo o país. É uma questão de ficar atento. Quão desafiante é trabalhar um Mundial que ocorre, os jogos em específico, em horários que não são propriamente os mais fáceis de trabalhar, imagino, de quem está do lado europeu? Isso é um problema para vocês? É um desafio? Como é que vocês se organizam?
É um desafio na medida em que, no seguimento da conversa anterior da dispersão dos meios e o facto de os meios digitais terem uma grande preponderância no que é o nosso plano de ativação para este momento cultural, há certas coisas que queremos fazer e que vamos fazer de forma mais inovadora que requerem trabalho em real time. Nomeadamente a nível de redes sociais, fazer determinadas comunicações em função do desfecho de um determinado jogo e naturalmente os jogos serem num fuso horário mais complexo de conseguir equipas de trabalho grandes, não é? Torna esse aspecto mais desafiante. Não é por esse motivo que deixamos de fazer. Temos só que nos organizar internamente de outra forma, muitas vezes tendo recursos noutras geografias do globo. Pegando aqui na tal experiência transversal que fazia referência, os festivais de música também vão pela madrugada dentro. Exatamente. Portanto, exatamente. Um jogo de futebol, se calhar demora menos tempo. Exatamente. Sim, tudo o que são eventos ao vivo acho que tem essa complexidade. Nós este ano também vamos ter, do ponto de vista do território da música, presença com a marca Coca-Cola no Rock in Rio Lisboa. Pela primeira vez somos patrocinadores globais do Rock in Rio, portanto juntámos à parceria no Brasil também, agora a parceria aqui em Portugal. E no Nós Alive com a marca Sprite, e sabemos que hoje em dia a questão dos conteúdos em real time e da relevância do conteúdo sair naquele momento, porque é ali que o consumidor de redes sociais ou do meio que seja está à espera dele, torna mais exigente essa componente de estarmos mais pendentes, se calhar em horários menos convencionais. Mas houve um trabalho muito específico para o território português, olhando nesse capítulo do Campeonato do Mundo? Do ponto de vista de digital? Sim. Sim, há um trabalho de tentarmos antecipar aquilo que podem ser os desfechos dos jogos que Portugal tem garantidos, não é? Da fase de grupos, esperemos que não ficar só por esses. Claro. E de a forma como concebemos certos conteúdos, sobretudo para redes sociais, o meio em que estou a pensar nesta resposta, que naturalmente queremos fazer coisas diferentes, queremos ter ali uma geração de conteúdo de forma dinâmica dependendo dos acontecimentos do jogo, aliás a web series do José Mourinho é um bom caso disso, porque a forma como nós estamos a produzir conteúdo é termos um resumo dos jogos mais relevantes a sair nas redes sociais imediatamente após o jogo. E isso implica ali um processo de curadoria, de aprovação de conteúdos, não só da nossa parte, do ponto de vista local, como também da própria equipa do talento, neste caso do Mourinho, que no espaço de 4 horas tem que acontecer e que num processo tradicional de aprovação de publicidade seria um processo de semanas. Claro. Mas de facto não podem passar mais do que X horas, porque senão o conteúdo passa a ser irrelevante. Portanto, de facto, sim. Esse processo é de facto muito desafiante. Muito é um processo só para português? Não, nós, na verdade, os conteúdos com o José Mourinho vão sair em vários idiomas, muitos deles com dobragem noutros legendado. Nós, obviamente, temos a felicidade de ter uma figura com essa projeção mundial e de ser uma parceria global de alguém que é português e cujo idioma nativo é português. E, portanto, temos essa felicidade dos conteúdos serem nativamente no nosso idioma, o que é menos um fator que complexifica um processo de criação, de aprovação de conteúdos que já de si é complexo pelos vários fatores que falaram, não é? Tanto pelos fusos horários do torneio, como pela própria forma como o conteúdo é gerado, é curado, etc. José Pedro, tu já viste um teaser disso, não é? E já, muito interessante. Sim, muito interessante. Acho que justifica pesquisarem, porque tudo muito feito com inteligência artificial, em direto, ou numa velocidade extremamente rápida, claramente, e portanto é muito interessante. Aconselho toda a gente a ir ver, mas certamente vão ser surpreendidos na altura, ou vão ser presenteados na altura. Eu estou com muita curiosidade de perceber o que é que o alter ego do José tem a dizer ao alter ego Mourinho. Não, a ideia criativa é de facto, porque fala-se muito em tecnologia e muitas vezes usa-se o termo inteligência artificial para falar deste tipo de inovação na criação de conteúdo, e neste caso concreto, mas de facto a palavra é tecnologia criativa, mas que o que faz é dar forma a um insight que é super,
super interessante e que é identificado por humanos. Ao mesmo e tempo um bocadinho assustador aquilo, diga-se passagem. Numa reflexão um bocado mais ampla, é um bocadinho assustador na medida em que, ok, percebe-se que a inteligência artificial, mas já não está muito longe de se tornar imperceptível aquilo. Está muito aproximado. Aliás, eu não sei se não é jogada de marketing, e à hora que publicaremos esta entrevista não sabemos o futuro de Mourinho, não é? Nesta altura não sabemos o futuro de Mourinho, na hora que estamos a gravar, importa as pessoas saberem que estamos a gravar numa sexta-feira, dia 5 de junho, e portanto não saberemos o futuro de Mourinho no dia em que publicarmos esta entrevista, mas dias antes, se calhar foi jogada de marketing, quando ele foi anunciado como possível treinador do Real Madrid, ter dito que foi com inteligência artificial, portanto... Nós, apesar do âmbito desta parceria ser global e a utilização da imagem do José Mourinho ser global para a Coca-Cola, nós do ponto de vista do mercado português dissemos logo que sim à amplificação destes conteúdos, independentemente do contexto desportivo claro, sim. Que ele esteja a viver neste momento, porque para nós é de facto uma... para nós, e acredito que... E deixa-me só interromper, Diogo, até porque muitas das pessoas... sendo portuguesas, possam ser adeptas do Benfica ou de outro clube qualquer, podem não ter esta noção, mas este tipo de parcerias de Mourinho com grandes marcas em fases finais é normalíssimo. Normalíssimo. Portanto, é uma pessoa mais do que requisitada e, portanto, se ele fosse treinador de um clube, de um outro clube que não é o Benfica, o mais provável é que iria fazer esta parceria exatamente da mesma medida e não havia... completamente, era precisamente esse ponto que eu ia. Para nós, pelo menos a minha interpretação enquanto profissional de marketing da Coca-Cola em Portugal, é que estamos a falar de uma figura portuguesa com um nível de reconhecimento global, seja uma figura supra o fenómeno do dia-a-dia do futebol, não é? Esteja onde estiver pelo histórico que tem, pela presença que tem, pela relevância que tem, seria sempre uma ferramenta de amplificação e de relevância local fantástica para nós. E obviamente quando tomámos a decisão de utilizar estes conteúdos e de utilizar a imagem do José Mourinho na nossa campanha publicitária local, mesmo nos meios mais tradicionais, porque não vamos ficar só pela presença dele na web series, o José Mourinho é cara também nas nossas campanhas nos exteriores, temos até a cara dele em coisas tão icónicas como os elétricos de Lisboa, enfim. E, portanto, foi uma decisão completamente consciente, porque acreditamos que todo o impacto que tem para a marca estar associado ao Mundial e a figuras que são localmente muito, muito relevantes se sobrepõe a qualquer espuma do dia-a-dia do contexto desportivo. E o Cândido Costa? O Cândido Costa foi uma peça muito importante nesta nossa campanha. Sobretudo, aliás, mais do que campanha, neste nosso programa de ativação do Campeonato do Mundo. Porque, na verdade, nós em janeiro, quando começámos a ativar este patrocínio com a questão do Trophy Tour, com a questão da campanha de bilhética, no nosso mix de meios ou de canais de amplificação, hoje em dia a questão de influência, de marketing de influência cada vez tem mais preponderância, e o Cândido de facto é uma figura que do ponto de vista mediático é uma figura ideal, é um fenómeno também para esse canal de amplificação que é o marketing de influência. Portanto, na verdade construímos até a ideia para esse canal de comunicação à volta dele. Portanto, havia uma ideia que ligava também o Trophy Tour, uma ideia para roubar ou para uma equipa de anjos de Cândido se apropriarem ali do troféu, sem êxito, obviamente, porque a segurança era muito à volta do troféu, mas de poderem ir acompanhar o troféu até ao Campeonato do Mundo. E de facto havia ali uma crew, um mini exército, mas que claramente o Cândido tinha que ser figura de proa. E ao longo do tempo, à medida que fomos avançando e à medida que a relação também se foi aproximando e conhecemos melhor também o trabalho que o Cândido pode fazer com a marca Coca-Cola, achámos do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista publicitário, que a presença dele podia até ser ampliada. E quando surgiu a oportunidade de termos, por exemplo, a narração dos filmes, os nossos filmes publicitários, convido a estarem atentos porque vão ver... Já apanhei. Já apanharam? Já apanhei.
vão ver em vários meios, de televisão, digital. Havia de facto ali uma componente criativa muito importante, que era a narração. O filme tem um narrador, não é? A relatar um jogo de futebol enquanto o tal turbilhão de emoções vai passando na cabeça dos adeptos. E quando houve a possibilidade de escolher uma voz para Portugal, não tivemos dúvidas que o Cândido seria o personagem ideal. E estendemos também depois os direitos de imagem dele para outros materiais, como possa ser campanha de exteriores ou digital. E estamos muito contentes com a relação. O Cândido é um... Enfim, não vou adjetivar, porque já foi muito adjetivado nos nossos mídias, mas claramente é um natural em muitas das coisas que faz. Eu tive a oportunidade de privar com ele na locução dos anúncios, e ele disse: não fiz assim tantas locuções na vida. E eu disse: olha, mas eu também nunca vi tantas locuções que saíssem tão bem à primeira como as que tu acabaste de fazer. E portanto acho que é aqui uma parceria de muito sucesso. E ele é extraordinário. Ele é um homem de 7 ofícios. É difícil de facto falar dele. É uma pessoa de quem nutro bastante carinho e portanto... E conterrâneo, não é? É conterrâneo, exatamente. É histórico essa ligação, mesmo desde miúdo, e portanto é espetacular ver tudo aquilo que ele vive e passa. Muito bem. Se calhar Estamos agora... a falar da parte dos influenciadores, não é? E daquela ligação e o crescimento ter sido brutal, não é, Zé Pedro, neste período de Sim, 2 anos. à medida que vais falando, nós vamos batendo em alguns pontos que fomos identificando relativamente à evolução da Coca-Cola, por exemplo, sobre os influenciadores, uma subida de 11 mil para 20 mil influenciadores de 23 para 24, portanto isso é bastante clara a transição da forma como têm vindo a trabalhar. Mas eu se calhar agora levava a entrevista para o futuro da Coca-Cola, para o futuro para perceber como é que se perspectiva o futuro do consumo, do consumidor da Coca-Cola. Há claramente alterações dos hábitos dos consumidores, cada vez mais preocupação no desporto, com a performance, mas também em geral com a saúde, com as calorias. Há também uma evolução dentro da Coca-Cola da versão zero no consumo, cada vez maior, cada vez representa uma percentagem maior dentro do total da Coca-Cola. Como é que se perspectiva a evolução do produto? Agora estamos a falar um bocadinho de produto, de presente e de futuro, da Coca-Cola, e como é que se tem vindo a adaptar a este consumidor que cada vez está mais atento, cada vez está mais preocupado. Como é que encaram isto? Então, remeta um bocadinho o início da resposta, ou a introdução à resposta para o que é a nossa estratégia enquanto companhia, não é? Como referi antes, a visão é claramente sermos uma companhia com um portfólio completo de bebidas, estarmos presentes no máximo de ocasiões de consumo possível, porque é aí que está o nosso motor de crescimento futuro, não é? Nós vemos claramente no mundo em geral, Portugal não é exceção a isso, uma certa tendência para a funcionalidade das bebidas, ou seja, eu procurar uma bebida porque vejo um benefício funcional naquela bebida, ou seja, isso é inegável, claramente há essa tendência, mas continua o espaço do benefício emocional, continua a estar muito presente, não é? E Coca-Cola, de facto, nesse tipo de espaço mental, ou de espaço de necessidade para consumir uma bebida, tem uma presença de marca muito, muito forte. A nossa postura do ponto de vista de consumidor é de facto dar escolha, não é? Dar escolha. Há momentos em que eu quero consumir uma bebida num determinado formato, que quero consumir uma bebida num determinado sabor, ou numa determinada variante com açúcar, com menos açúcar, sem açúcar, e portanto o nosso caminho tem sido muito, muito esse, diversificar, quer na marca Coca-Cola, quer nas outras marcas, diversificar as opções que estão disponíveis para o consumidor, seja a ocasião de consumo em que esteja, num restaurante, quando está no supermercado a comprar uma bebida para consumir em casa, quando está na rua em trânsito, digamos assim, ter sempre todas as opções disponíveis para aquilo que o satisfizer mais no momento. Mas de facto nota-se esta transição, ou seja, uma alteração nas vendas e no consumo para produtos cada vez, por exemplo, o Coca-Cola Zero, o Hero Product da Coca-Cola neste Mundial, também é uma alteração que me parece significativa, uma aposta relevante.
Isso nota-se, sentem isso como uma evolução que dificilmente vai recuar, ou seja, que Sim, é progressiva. nos mercados mais que noutros, ou pelo menos com ritmos diferentes. O que nós vemos em Portugal com dados de consumo dos lares é que a penetração da nossa marca em todas as variantes, quer com açúcar, quer sem açúcar, tem crescido bastante ao longo dos últimos 5 anos. Portanto, todos os anos estamos a chegar a mais lares. Portanto, este conceito de penetração, não é? Pelo menos, quantos lares nos consumiram pelo menos uma vez ao longo do ano, esse número está a aumentar todos os anos, não só para a variante 0, mas também para a variante original, de sabor original. A questão de facto é, em termos de tendência de consumo, é um bocadinho a frequência de consumo de uma coisa e de outra. As pessoas hoje em dia são mais conscientes da parte de controlo, de ingestão de certos ingredientes, dos quais o açúcar faz parte, e portanto onde vemos de facto um desacelerar de consumo é mais no eixo da frequência de consumo e de compra e menos na penetração. No consumo no lar, Coca-Cola Zero já vale mais de 50% das vendas. Portanto já pesa mais do que Coca-Cola original. Sim. No total mercado não, e nós acreditamos que isso também tem muito a ver precisamente com o estado de espírito e com termos a disponibilidade para qualquer tipo de ocasião de consumo. Se calhar quando em certas ocasiões da minha vida cultural prefiro ou social, prefiro consumir um produto com mais açúcar, porque preciso de uma espécie de um refresco para me recarregar emocionalmente, para me recarregar fisicamente, enfim, o que seja. E portanto é muito por aí que vemos a tendência de consumo no caso de Coca-Cola. Vemos também o mercado português, isso também é inegável, é um mercado onde as bebidas sem gás têm uma relevância e uma penetração altíssima. Somos dos mercados, por exemplo, com maior penetração na Europa de Iced Teas. E claramente a nossa estratégia de diversificação de marcas e de investimento também em marcas como Fuze Tea, que lançámos, como já disse anteriormente, o ano passado, vai muito nesse sentido, de estarmos nos territórios e nos momentos de consumo que os consumidores portugueses mais valorizam e darmos opções de formatos, sabores, para, como diz o diretor-geral da Coca-Cola Euro-Pacific Partners em Portugal, para nos arriscarmos a que as nossas bebidas fiquem em risco de ser consumidas, para que as nossas bebidas estejam em risco de ser consumidas. É uma boa expressão. É aquela tal expressão de arriscar a ser feliz. Exatamente. É um bocado desse contexto. Exatamente. Pedro, estás aí do teu lado, eu tinha aqui ainda 2 perguntas para fazer. Uma era tua, embora tu não quisesses fazê-la, que está relacionada com se tivesse que explicar a um jovem de 18 anos por que razão a Coca-Cola é a marca que é, sem usar a palavra felicidade, que palavra usava? Uma palavra só. Sim. Eu usava a palavra relevância, porque relevância, se for usar uma palavra relevância, depois usar 2 era relevância cultural, porque de facto a história da marca é ter conseguido trabalhar a sua associação a momentos muito diferentes, desde o território do futebol, como falámos aqui mais exaustivamente, até coisas mais mundanas que teoricamente não teriam necessariamente uma associação a uma bebida específica, como é o caso emblemático do Natal, não é? Todo o trabalho que foi feito até com o personagem Pai Natal, como o conhecemos hoje pela marca. O melhor exemplo de sucesso. Exatamente, e quer dizer, quando se sairmos um bocadinho da árvore para a floresta, não é? Se uma visão helicóptero, provavelmente quem naquele momento da história da marca, quem pensou naquele momento de consumo, nunca imaginou o earned media, não é? Que aquilo ia gerar ao longo de décadas, não era sequer de anos, de décadas. E portanto acho que essa é a forma mais fácil de explicar. A outra pergunta está relacionada com a função do diretor de marketing da Coca-Cola Company para Portugal, quando está no seu dia-a-dia fora dessas funções, que com certeza não as consegue despir na totalidade. O que é que mais o surpreendeu, que dava uma boa jogada de marketing, ou que lhe deu um gatilho para uma ideia de marketing para a Coca-Cola? Uma boa pergunta. Surgem muitas vezes esses momentos. Na verdade, eu posso falar um bocadinho dos meus primeiros tempos de Coca-Cola. Eu, quando surgiu o desafio profissional, obviamente que
achei que tinha que aceitar, porque é um marco, acho, na carreira de qualquer marketeer, Claro. trabalhar na Coca-Cola. Mas pensei, se calhar um desafio que eu vou ter vai ser o que há para fazer diferente ou melhor, não é? Porque uma marca com esta capacidade de chegar ao consumidor, tanto a nível físico como emocional, de facto é um desafio muito grande ver como é que podemos inovar. Mas a realidade é que no dia-a-dia há tantas oportunidades em tantas dimensões, sejam dimensões mais de... Obviamente a marca não precisa de notoriedade, não é? É reconhecida olhando para um quadrado vermelho ou olhando para uma tipografia ou uma forma de onda. Mas uma coisa é ter notoriedade enquanto marca, outra coisa é essa marca dizer-nos alguma coisa do ponto de vista de relevância para nós enquanto consumidor, não é? E aí, de facto, há muito caminho para se fazer a nível local de estarmos nos momentos e junto às coisas que são culturalmente próximas dos portugueses. E posso dizer, por exemplo, a ideia de estarmos com o Cândido foi algo que surgiu um bocadinho de conversa, até às vezes de entorno social, de estar a descrever um determinado desafio com que estava no planeamento deste programa da Associação ao Campeonato do Mundo. E numa conversa de amigos começámos a falar, pois, muitas vezes as caras locais são também algo que dá mais proximidade da marca ao consumidor local, sobretudo quando o asset de patrocínio é um asset global como o mundial, que se não fizermos nada para o aproximar pode às vezes sentir-se um bocadinho mais distante. Portanto esse é um exemplo de algo da execução do nosso plano de marketing que surgiu até em contexto de cabeça fora do escritório e mais em torno social, porque essa também eu acho que é importante dizer isto ao fim e ao cabo é um podcast também sobre a indústria e sobre o marketing, não é? Sim. Eu acho que nós enquanto marketeers o melhor que podemos fazer por nós próprios e pelas nossas marcas muitas vezes também é pôr-nos na pele de quem consome os nossos produtos. E muitas vezes somos nós próprios, se tirarmos o chapéu e a lente do Diogo que trabalha marketing na Coca-Cola, mas do Diogo que vai ao supermercado fazer as compras da semana, ou que foi a um restaurante num determinado momento e pediu a bebida X em vez da Y. E muitas vezes também a fazermos essa reflexão e como é que eu posso chegar às pessoas que de facto no dia-a-dia têm mil e uma coisas em que pensar que não a minha marca, apesar desta em concreto ser muito, muito notória, mas como é que eu posso furar esse espectro da atenção que é tão difícil de furar com coisas que possam ser mais próximas do consumidor. Espetacular. José Pedro, muito obrigado. Não tens aí mais alguma pergunta? Tira. Só para finalizar, claro. Este caminho que a Coca-Cola tem de uma relação muito aprofundada com o consumidor de muitas décadas de ligação emocional trabalhada, num mundo que cada vez é mais rápido na ligação das marcas aos consumidores, isso é viável para um novo negócio que agora se origine, consegue trabalhar uma marca do ponto de vista do marketing a perspectivar décadas pela frente de ligação emocional, ou hoje em dia isso seria muito difícil eu acho que consegue, acho que tem uma complexidade diferente hoje em dia. Há bocado se eu entrar em aspectos mais técnicos de marketing, a dispersão de meios de comunicação claramente é um aspecto muito desafiante desse prisma da sustentabilidade do meu negócio ou da minha marca a longo prazo. Mas eu acho que é possível. Eu dizia no outro dia num encontro de indústria sobre eficácia publicitária que, na minha opinião, um dos segredos da Coca-Cola e de outras marcas com esta longevidade é de facto a consistência ao longo do tempo, não é? Obviamente a parte dos recursos económicos depois para também se permitir fazer algumas asneiras e retificá-las é importante. Mas de facto é muito relevante nós fazemos a escolha de estar num determinado território, num passion point, como o futebol ou a música, é sermos consistentes ao longo do tempo, porque se trabalharmos desculpem a expressão, mas por fogachos, o consumidor não se vai lembrar disso, não é? Não vamos construir memória dessa forma, porque as pessoas têm o seu dia-a-dia muito mais coisas do que fazer do que se preocupar com marcas de bebidas ou de detergentes ou de shampoos. E de facto essa consistência eu acho que é o essencial. Obviamente o mundo hoje em dia torna mais desafiante ser consistente, porque se calhar em vez de 5, 6, 7 pontos de contacto com o consumidor há 5.000, e isso faz com que seja ainda mais desafiante de ser consistente ao longo do tempo, mas acho que é possível. E acima de tudo tem que ser possível, que é para novas marcas também poderem
a aparecer. Exatamente. Diogo Espinho Martins, muito obrigado por ter vindo aqui Obrigado. connosco. Diretor de marketing da Coca-Cola Company, que foi o nosso convidado do Dinheiro de Futebol neste episódio do 00. Já sabem que é um gosto ter-vos desse lado. Até à próxima.